Livro do Antigo Testamento. Espero lhe ajudar. No capítulo 2, eu vou ler o versículo de 1 a 9 inicialmente. Depois eu lerei alguns outros textos para a gente poder compreender o contexto que está inserido a fala do profeta Ageu. Porque Deus fala com o povo de Israel no retorno do exílio, mas tem todo um contexto que Deus quer operar, Deus quer falar com o povo. Ageu capítulo 2, os versículos de 1 até o 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Sábado às 9h30, não é isso, pastor? Pronto, não deixe de vir. A próxima vez você vai achar o livro de Ageu um pouquinho mais rápido do que você achou hoje. Se você começar a vir para a escola bíblica, usar mais um pouquinho a palavra. Diz assim, Ageu 2, versículo 1. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunta ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho bendito, Pai poderoso, Deus presente aqui entre nós, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar aos nossos corações, possa nos fazer compreender, estabelecer os Teus propósitos sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele faz um paralelo. Primeiro, ele fala entre um primeiro templo e um segundo templo. Para os irmãos entenderem um pouco, Jerusalém, houve a construção do templo. Quem construiu esse templo foi Salomão, filho de Davi. E a palavra de Deus narra em vários momentos a grandeza desse templo. Para quem não sabe, Davi foi responsável pela maior expansão militar de Israel. O território de Israel nunca foi tão grande como no tempo de Davi. As empreitadas militares de Israel de Davi fez com que Israel avançasse verdadeiramente em termos territoriais. Davi ficou conhecido, depois do reinado de Davi, o seu sucessor Salomão. Salomão é narrado até hoje, a sua sabedoria, ela serve de espelhos até em quem não conhece a palavra de Deus. De vez em quando a gente liga o televisor e passa um filme que eu assisti bastante, feito pelos Trapalhões, As Minas do Rei Salomão, que expressa um pouquinho, um filme antigo, muitos aqui não conhecem, mas que fala um pouquinho do esplendor que era a riqueza de Salomão, que virou um certo mito. Para onde foi tanto ouro, tanta riqueza que Salomão tinha? Imagine o templo, como é que foi construído. Na palavra de Deus é narrado todo o esplendor, toda a prata, todo o ouro que Davi deixou para a construção. Há textos que falam que de uma forma espontânea o povo também foi lá e contribuiu, espontaneamente, para que se construísse um maravilhoso templo, onde a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio de Israel,
ela não estivesse mais em tendas, mas estivesse num templo, numa casa, feitas por tijolos, com ouro, com mármore, com a melhor madeira vinda de Tiro, com o que tinha de si melhor para se produzir. Eu muitas vezes fico imaginando a grandeza desse templo, e eu confesso a vocês que eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Deve ter sido algo muito grande, muito formoso. Mas o que o texto vai nos mostrar também é que esse templo estava sendo reconstruído. E por que ele estava sendo reconstruído? Porque ele havia sido destruído. A grandeza, o esplendor de Israel havia vindo por terra. O local, o centro de adoração ao Deus que criou os céus e a terra, estava pelo chão. A arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, em alguns momentos a arca era utilizada à frente dos exércitos. Quando o povo foi entrar na terra prometida, próxima a Jericó, para passar o rio, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e começaram a marchar, e diz que quando os pés tocaram na água do rio, ele abriu. A presença de Deus à frente do seu povo. Mas a arca da aliança já não estava mais no meio do povo. A arca da aliança, ela foi levada, assim como o templo foi derrubado, a arca também, ela desapareceu. De vez em quando eu me pergunto onde é que está a arca da aliança. Algumas coisas, de vez em quando eu me pergunto onde é que estão. A grandeza do templo de Salomão, como é que era? A arca da aliança, que se guardou o maná, que se guardou a cópia das leis escritas por Deus. Onde é que estão todas essas relíquias sagradas? E aí a gente precisa entender para onde foram todas elas. Eram tão sagradas que, de alguma forma, Deus levou elas a desaparecerem. Deus conduz o seu povo a um cativeiro de cerca de 70 anos. O povo de Israel é espalhado, levado por Nabucodonosor e todo o seu poderio militar. Israel é dominada. As pessoas que estão aqui são aqueles que viveram no cativeiro. E há dois grupos aqui representados: os que foram levados cativos para a terra dos caldeus, viram a glória de Jerusalém ir ao chão, viram o esplendor do passado desaparecer, foram levados à terra dos caldeus, e Deus em determinado momento usa o profeta Ezequiel para dizer: olha, construam, tenham filhos. Jeremias também é utilizado: prosperem na terra que eu mandei vocês, porque o povo estava desiludido, porque tinha sido levado cativo. Israel tinha desaparecido enquanto Estado, enquanto governo. A religião judaica também, ela tinha desaparecido quase totalmente. Um grupo tinha presenciado tudo isso. O outro grupo era o grupo que nasceu em terras estrangeiras. Eram os filhos do cativeiro. Aqueles que nasceram lá, que foram gerados lá, os mais jovens. Há dois grupos aqui importantes que a gente precisa entender esse texto. Um grupo que viu a prata, o ouro que tinha o antigo templo, que viu a glória do antigo templo e que pôde comparar com o novo templo. E outro grupo que tinha nascido lá. Mas Deus, ele fala de uma forma interessante e ele diz: olha, o ouro e a prata a mim pertence. A glória, eu vou encher esse lugar de glória. E aí, por que Deus está falando isso? Só para os irmãos não ficarem muito ansiosos por uma simples questão. O povo que começou a construir era um povo que tinha vindo do cativeiro. Quando se vem do cativeiro, se vem muito rico, é isso? Não, meu irmão, se vem pobre. Quando se vem de um cativeiro, você vem para reconstruir. Uma cidade que foi destruída, um governo a ser estabelecido, uma nova estrutura social sobre aquele lugar. Os que ali estavam para a reconstrução de Jerusalém. Zorobabel é chamado como governador a liderar essa empreitada, juntamente com um sumo sacerdote que estava ali presente também. Eis que um povo se encontra em uma terra que alguns tinham visto de fato e outros ouviam falar do passado.
Esse é o grupo que se apresenta para reconstruir o segundo templo, porque o primeiro já não existia mais. E eu fico pensando, por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus permitiu que durante todo esse tempo esse povo fosse levado cativo. E o que significou esses 70 anos? E depois de um difícil começo, em Ageu, versículo 6 do capítulo 1, diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. O próprio Deus alerta o povo. E o próprio Deus, no versículo 11, também diz: provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e todos os homens e o gado. E Deus ainda diz que provocou seca. O povo havia chegado do cativeiro e já chega levando lapada. O povo não sabe mais se relacionar com Deus. E o exemplo do passado é um exemplo a não ser seguido. Irmãos, olhe para esse grupo como um grupo de pessoas que Deus quer recomeçar. Sei quantos usam um computador aqui, de vez em quando o computador gosta de dar uma travada. E aí não tem jeito, o que é que a gente faz? Vai lá com o dedão no botão assim, pum, reset. Ele começa de novo, vamos tentar de novo. E muitas vezes a gente até começou a trabalhar alguma coisa, esqueceu de salvar, tem que começar, perdeu tudo. Deus apertou o botão de reset de Israel, porque o que havia sido construído lá era muito ruim. Deus quer recomeçar num relacionamento com Israel. E aquele povo, quando chega lá para reconstruir, sabe o que eles fazem? Eles começam agora a construir, a plantar nos campos, a construir suas casas. E onde é que está a casa do Senhor? Continua abandonada. Aí Deus manda o profeta Ageu dizer para eles: olha, por que vocês estão fazendo a casa de vocês e não estão fazendo a minha casa? Em outras palavras, Deus está dizendo: por que vocês buscam os seus interesses, buscam construir a cidade de vocês e até agora não me procuraram? Deus já começa ensinando em Ageu ao povo que há algo que tem que ser colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Se chama Deus. Como construir a nossa casa sem estar em relacionamento com Deus, você não vai prosperar. A palavra de Deus é bem clara em Ageu: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Provoquei uma seca nos campos e nos montes. O azeite não dá, o vinho não dá, a terra não produz, o gado não produz, porque o Senhor veio reter de fato. Porque o povo que se diz dele muitas vezes não coloca ele em primeiro lugar. O povo do recomeço não compreende que Deus tem que ser o primeiro. Ele precisa aprender. E Deus vem pedagogicamente ensinar. Povo do Senhor, o primeiro em vossa vida é Ele. A primeira coisa. Muitas vezes nós pensamos assim: não, primeiro eu vou ajeitar a minha vida para depois eu fazer alguma coisa. Pastor, dá um tempo aí, pastor, eu vou ajeitar, eu vou casar, eu estou organizando a festa, eu estou comprando apartamento, eu estou mobiliando, eu vou fazer tudo. Olha, eu preciso arrumar aquele emprego, eu preciso estudar, passar no vestibular, eu preciso passar no concurso, eu preciso arrumar um emprego bom, eu preciso resolver esse problema de saúde, eu preciso. Você precisa de Deus. Muitas vezes nós lembramos que precisamos de tudo e nos esquecemos daquele que é essencial para tudo em nossas vidas, que é o Senhor. O povo de Israel, ele começa esse novo relacionamento esquecendo de Deus, presos às coisas do passado. Alguns que viram a grandeza do templo de Salomão, todo o seu ouro, todas as pedras, todos os tesouros narrados em 1 Reis, capítulo 10, versículo 7 também, capítulo 7 também, em que Deus descreve a grandeza do templo construído por Salomão. Aqueles que viviam no passado e que lembravam da presença, a marca da presença de Deus em Israel, a arca da aliança. Não tem mais arca da aliança. E eu queria dizer a você, eu louvo a Deus porque ela não existe mais.
Aí você vai dizer, que é isso, pastor? É, meu irmão. Tem coisas que Deus tem que retirar de fato do nosso meio. Nós nos apegamos às coisas. Deus, em determinado momento na história de Israel, ele usa uma serpente de bronze para curar o povo. Depois o rei Ezequias, muito tempo depois, manda derreter a serpente de bronze. Sabe por quê? Porque ela tinha virado um deus e que se queimava incenso à serpente. As pessoas pegam coisas que Deus utilizou e aquilo acaba virando algo santo. Em vez de ele ser adorado, a coisa é adorada. Muitas vezes nós deixamos de adorar o Senhor e passamos a adorar homens. Esquecemos que a palavra é de Deus e muitas vezes nós adoramos pastores, adoramos líderes, a objetos. Tem pessoas depositando a fé em rosa ungida, em copo d'água, em objetos sagrados, em pedrinhas, em amuletos de sorte. Ah, pastor, mas Deus já usou isso em determinado momento. Meu irmão, quem disse que Deus, toda vez que curou o cego, usou lama, como fez com o cego de nascença? E quem disse que aquela lama utilizada, ela mudou a essência dela em algum momento? Não, ela foi usada porque o dono do mundo, do universo, o Criador de todas as coisas estava ali presente. Aquela lama era nada. Quem é tudo estava na frente daquele homem que não enxergava. Muitas vezes nós nos apegamos às coisas. O povo de Israel, ele vai construir o templo e alguns olham para trás e dizem, aquele templo do passado, como ele era maravilhoso. Vocês precisavam ver a quantidade de ouro, de prata, as madeiras, as pedras. Era lindo, a arca da aliança, a glória que Deus estabeleceu em Israel. Ficou no passado. Ficou. Não existe mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quem fez desaparecer todas essas coisas? Não foi o rei Nabucodonosor. Foi o Senhor. Nabucodonosor, ele foi simplesmente um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos. Deus tira do seu povo aquilo que acaba virando idolatria. O povo tem uma religião ruim, tem características ruins, se apegam a coisas. Israel, antes da ocupação de Nabucodonosor, estava num estado tão depreciável, terrível, que Jeremias chega a falar e instituir, dizendo, chamando Samaria e Jerusalém, a traidora e a infiel. E diz o texto bem assim, espante-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, em Jeremias 2, versículo 12. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não tem água. Acaso Israel é escravo de nascimento? Por que então que se tornou presa? E a sua irmã, traidora Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Jeremias, ele traz uma comparação agora. Israel é a infiel, é a que abandona o lar, é que abandona o Senhor. Jerusalém é pior, que Jerusalém é a traidora, é a que permanece em casa, mas nunca abandona os seus amantes. Deus se vê diante de um povo que foi levado para o cativeiro,
Em Ezequiel capítulo 8, Deus vai narrar e mostrar todo o pecado que existia em Israel, onde entram os sacerdotes adoram a outros deuses, onde vai olhar as mulheres adoram a Tammuz, o deus da beleza, vai olhar os homens se curvam diante do sol e adoram o sol. Há uma diversidade de outros deuses infiltrados dentro de Jerusalém, mas eles continuam fazendo os cultos, os ritos ao Senhor. Me chama a atenção isso de uma forma tremenda, irmãos. Muitas vezes eu fico pensando hoje, quem é a traidora? Quem é a infiel? Todos aqueles que permanecem dentro da igreja de fachada e não abandonam suas práticas pecaminosas, mas não creem verdadeiramente que Deus é que cuida de nós, está a todo tempo, a todo instante, nos preservando. Todos aqueles que passam a confiar em outras coisas, até na força do seu próprio braço, ou em homens, ou mulheres, ou em estabilidade econômica ou política da nação e se esquecem de Deus, todos esses são traidoras. O povo de Deus, ele depende do Senhor. Há uma frase antiga que diz: não estou em crise, eu estou em Cristo. Se é para viver crise, sim, eu vivo, mas vivo com Cristo. Se é para viver dificuldade, sim, eu vivo, mas vivo com Cristo. Porque pouco me interessa quais são todas as outras coisas. Se Deus retém o céu e não faz chover, glória a Deus por isso. Se Deus traz a enfermidade e ela chega e bate a porta, glória a Deus por isso, porque o povo de Deus não está olhando para coisas físicas, não está olhando mais para o templo que Salomão construiu, para a grandeza, o esplendor da prata, do ouro, mas o povo de Deus tem que se lembrar que Deus olha para o povo e espera sim um relacionamento sincero, fiel e transparente. Deus não espera mais encontrar em Israel nem a infiel, nem a traidora. Deus quer um povo de fato que entenda que Ele quer se relacionar com esse povo, que Ele quer fidelidade, que Ele quer que o povo compreenda, meu irmão, que não é simplesmente a Bíblia aberta na sua casa que vai lhe abençoar. Que é você orar 3 vezes ao dia porque é um rito e você tem que fazer. Que é você tem que ajoelhar, porque senão Deus não vai abençoar. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas se você faz como ritos vazios, como amuletos de sorte, isso é idolatria. Me espanta algumas pessoas dizerem que a gente tem que ler o salmo tal. E é muito comum a gente fazer visita, está lá o salmo aberto em casa de crente. Está lá o salmo aberto. Senhor, abençoa essa casa. Esse salmo é poderoso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, toda a palavra de Deus é poderosa. E sabe para que serve a palavra de Deus? Para gerar entendimento e conhecimento dEle para nós. A palavra de Deus está sobre a nossa vida, para impactar, para transformar, para que nós possamos conhecer a Deus e ir bem mais além. O que Deus te chama é para encher a segunda casa de glória, não de glória de homens, porque pouco importa para Ele o ouro e a prata, porque Ele é dono do ouro e da prata. Pouco importa para Ele qualquer coisa que você possa fazer. Como é difícil a gente entender muitas vezes que, olha, o que Deus faz sobre a humanidade, nós como povo de Deus somos chamados a sermos coparticipantes. Mas se a gente não fizer, a obra continua sendo feita. Deus não precisa de mim nem de você. Não precisa. Mas você pode ter o privilégio de ser coparticipante disso. É porque Deus precisa de você? Não, meu irmão, Deus não precisa de você. Não há nada que você possa fazer para Deus. Não há nada.
porque Ele pode todas as coisas. Só há uma coisa que Deus quer de você de fato, isso você pode fazer. É buscar Deus com sinceridade de coração. É compreender que o momento de adoração que se vem aqui, que a gente não, pouco importa se os instrumentos vão estar bem afinados, se o dirigente vai falar com perfeição, se o pregador vai ter eloquência ou não. O que importa é que Deus se faz presente aqui nesse lugar. E quando eu vim aqui, eu marquei um encontro, foi com Ele. Eu preciso compreender que eu vim aqui, não é porque esse salão é lindo, é maravilhoso. Não, é vim aqui porque eu quero sentir a presença de Deus mais na minha vida. Eu preciso compreender que esse sentir a presença de Deus na minha vida não se estabelece somente aqui nesse lugar, nesse espaço. Mas a relação de fidelidade, ela é diária, ela é constante. Deus nos chama para um relacionamento. Por isso que Deus compara as duas irmãs, a traidora e a infiel. Depois Ezequiel 23 vai falar bem mais forte em Oalá e Obilá. Bem mais forte, se você nunca leu esse texto, leia. A prostituição daquelas que Deus chamam de suas companheiras. Porque Deus quer comparar o relacionamento entre duas pessoas com o relacionamento que nós temos com Ele, para que você possa entender o que Ele quer de você. O que Deus quer de você? O que é que você espera de um companheiro, de uma companheira? Primeira coisa que com certeza veio na cabeça de muita gente: fidelidade. Espero que ele seja fiel, que ela seja fiel. Espero que eu seja o amor da vida dele e ela seja o amor da minha vida. Deus espera isso de você. Deus espera que quando você acorda, a primeira pessoa que você quer ver é Ele. Deus espera que a primeira pessoa que você quer compartilhar as suas coisas seja Ele. Deus quer te fazer entender que Ele te chama para se relacionar com Ele. Pouco importa a grandeza da primeira casa, pouco importa da segunda casa, pouco importa os teus sacrifícios. Há irmão que jejua porque diz: eu vou jejuar porque eu vou ser abençoado. Não, meu irmão, deixa eu lhe explicar uma coisa. O jejum é importante, a oração é importante, mas você, quando faz isso, você amplia a comunhão que você tem com Ele. A bênção vem porque você está mais próximo dEle, porque você enfraquece a tua carne, Deus mais livre para falar em tua vida. Nós somos abençoados porque nós deixamos de ter vontades carnais, abrimos mão delas, porque queremos as espirituais, queremos relacionamento com Deus e não com coisas materiais. Mas não porque depois de 21 dias a bênção vai chegar, porque eu fiz. Meu irmão, você não merece nada. Deus é que faz todas as coisas. E o que Deus faz simplesmente é nos atrair para esse relacionamento com Ele. O povo de Israel precisava aprender a não construir belos templos. A não construir. Muitas vezes me espanta um pouco, as pessoas querem vir para a igreja, e não que seja errado vir bem bonito para a igreja, não acho errado. Mas pessoas acreditam que tem que vir bem bonito para a igreja, porque senão Deus não aceita. Não, meu irmão, faça isso não. Venha com seu coração bonito para Deus. Mais do que uma roupa, mais do que um calçado, mais do que um penteado. Lava o teu coração diante do Senhor. Se há algo que nos separa de Deus, a palavra de Deus nos faz. Não é Deus que quer se separar de nós, mas os vossos pecados, os vossos erros.
Faz separação entre vós e vosso Deus. Por que você, antes de vir para cá, não toma um banho espiritual? Ou então, quando chega aqui, não se ajoelha e diz: Senhor, olha, eu sei que eu pequei essa semana, e eu quero pedir perdão, Senhor. Eu sei que eu ofendi a tua santidade, Senhor, e eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu vim para ter comunhão contigo, e essa coisa que está em mim me impede de ter comunhão contigo, Senhor. Tira de mim, porque eu quero ter comunhão contigo, eu preciso ter comunhão contigo, Senhor. Esse é o melhor banho que você pode tomar, é a melhor maquiagem, é o melhor arrumar de cabelo. Não há nada melhor do que se preparar espiritualmente para receber o que Deus tem para fazer em você. Para que espiritualmente, verdadeiramente, Deus olhe para nós, olhe para mim, olhe para você e diga: oh, como você está lindo hoje, você está alvo, porque o sangue do meu filho te lavou, te purificou do teu pecado. Não são ritos, não são, mas é vontade, é desejo de se colocar diante da presença do Senhor e reconhecer que precisa dEle. Eu preciso dEle. Eu preciso dEle. A minha esposa está aqui, minha esposa sabe disso. E nesse isolamento social tem uma coisa: eu estou saindo desse isolamento social rico, milionário. Porque no começo do isolamento o pastor disse bem assim, pastor André disse: pastores, quem quiser mandar uma mensagem, mandar algo para a igreja, a gente não vai poder fazer culto, mande. E eu senti no meu coração: escreva. E eu até falei, disse: gente, eu vou escrever, se quem quiser escrever comigo. Ninguém quis, mas porque era de Deus, porque o propósito era para mim. Todos os dias, eu gasto um bom tempo, orando, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor. Por isso eu saio rico. Mas pastor, não teve problema? Teve, minha esposa está desempregada. Eu tinha alguns ganhos a mais que eu tinha, perdi. Mas eu estou rico. A glória da segunda casa será maior que a primeira. O que Deus quer fazer é derramar sua glória sobre as nossas vidas. Deus quer fazer descer a sua glória na sua casa. O que Ele precisa simplesmente é que você entenda que Ele tem que ser o primeiro, que o desejo tem que estar em tua vida, de buscar, de encontrar. Não simplesmente com expressões vazias. Eu vou dar um presente para minha namorada, porque hoje é dia dos namorados. Não, eu comprei porque eu amo. Senhor, eu estou na tua presença porque eu te amo, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Não há nada melhor. E eu queria desafiar você. Porque todo período de cativeiro é muitas vezes o momento que Deus aperta o reset. E Deus quer trazer você mais para perto dEle. Deus quer ter uma igreja santa. Uma igreja que compreende que não é em templos feitos por mãos que habita a glória do Senhor. Não é. Povo que compreende que aqui é estar em comunhão com o Senhor e simplesmente está porque está. Eu estou porque eu sei que é bom. Pouco me importa o amanhã. Eu amo estar com o Senhor. E sabe o que é que pode acontecer de pior sobre as nossas vidas amanhã? Morrer. Esse é o pior para as vidas da gente.
Sabe o que é que significa morrer? Para mim eu sei. Que eu tenho em parte, eu verei face a face. O que eu contemplo só um pouco, poderei ver toda a glória. Eu poderia estar com o Senhor por toda a eternidade.